Cruzeta é quem vai ser a MC hoje, né? A mestre cerimonial. Aí, Raimundo, você está vendo no seu telefone uma apresentação, né? Que tá faltando uma telazinha. Tô vendo. Certo, beleza. E depois eu baixo ela e entra a sua imagem. Tá, eles né, vai falar na abertura, né? Vai, exatamente. Ela vai abrir, vai fazer o verso inicial. E aí vai ter perguntas, aí vai ter vídeo, é só nossa conversa mesmo hoje, né? Não, vai ser pergunta. Você pode motivar o pessoal para fazer pergunta pelo chat ou pelo microfone. É só abrir. Isso aí eu posso fazer a abertura. Aí eu fico colhendo as perguntas e eu posso juntar as perguntas e fazer para você não ficar Olha, dividido entre falar e eu já estou com um blocozinho de notas aqui aberto, que aí eu vou anotando e vou fazendo as perguntas, as interações. certo. E aí pode convidar os pais, para se quiser fazer perguntas durante a trajetória. É só para os pais da Arco-Íris, né? Agora eu também disse para as professoras, orientei, se quiser chamar famílias conhecidas e tudo, é uma boa também, né? Que é um período de. Às vezes os pais estão querendo fazer matrícula e tudo, isso é um período bom agora. Sim. Ajuda. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Logo mais vocês serão contemplados com a palestra do mestre Raimundo. Ok? Que é maior, né?
Boa noite, pessoal. Vocês que estão chegando aí, pais e mães, professores. Só mais em um instantezinho a gente inicia. Estamos só aguardando outras pessoas chegarem, mas em 2 minutos a gente está iniciando. Seu áudio ligado. Não, pera. Então, tá bom.
entrei aqui. Ah, eu entrei faz tempo. Ani, eu tô aqui, tu tá me ouvindo? Ani? Oi, cheguei, pronto. Pronto, é porque eu tô vendo aqui uma mensagem, cadê a Iris Neves? Eu já entrei, viu? Eu entrei quando você tava falando. Ok, então. Pronto, são 7h38. Se você quiser, Raimundo já está a posto também. Se quiser fazer a abertura, o verso, Ok, vamos lá então. vamos. Vou começar, tá bem? Tá, joia. Tá dando pra ouvir direitinho? Está, aqui está tranquilo. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à terceira live do Jardim Valdo Arco-Íris, Fortaleza. Eu sou Elisete Rodrigues, professora de Jardim de Infância e uma das fundadoras do Jardim. Nesse dia tão especial, 24 de junho, né, dia de São João, aquele que é símbolo de desapego e poder, e optou pela humildade. Eu vou chamar, após o verso de São João, o nosso querido Raimundo Moreira, professor, historiador, ator, diretor, amigo e tantas outras habilidades. E eu vou chamar ele, né, após o verso, com o tema A Importância do Teatro na Escola Waldorf. E eu preparei aqui uma oração de São João, né, já que hoje é o dia de São João. Então eu vou fazer um verso, tá? Purifica-me, ó Deus, purifica-me por dentro e por fora. Purifica meu corpo, minha alma, o meu espírito, para que os germes de luz possam crescer em mim e façam com que eu me torne tocha, para que tudo em mim, tudo ao meu redor, transforme-se em luminosidade. Bogomilhos. E agora eu vou chamar o nosso querido amigo Raimundo Moreira, com o tema A Obrigado. Importância do Teatro na Escola Waldorf. De novo. Boa noite, Raimundo. Boa noite, Elis Neves. Neve. Neves, eu falei Neves, não falei Neves. A idade já não escuto tão bem. Bem-vindo, querido. Obrigado Uma a grande todos e todas aqui do Jardim Arco-Íris. É um prazer estar aqui. Na verdade, a gente está num campo diferente do que a gente se encontraria normalmente, né? Porque nós defendemos uma pedagogia presencial, né? Quer dizer, estarmos presentes, mas nesse momento onde a nossa saúde se torna mais importante do que a presença física nesses locais onde, por enquanto, não é o momento de a gente se encontrar, e o que nos resta é esse veículo de comunicação, né? Verdade que, para mim, quando o Funi e a Iris Neve me propuseram a conversar um pouco hoje, faz tempo que eu venho relutando de falar sobre determinados assuntos via internet, porque, para a gente, das escolas Waldorf, não é um tema muito fácil de falar por aqui, mas eu acho que a vida é feita de desafios, e aí a ideia é topar esse desafio e a gente poder partilhar essa noite com vocês. Essa conversa, na verdade, mais do que uma palestra, é uma conversa. Espero que vocês também possam participar, porque uma outra coisa muito difícil é porque daqui a gente fica com a sensação de que está todo mundo escutando, de que está todo mundo entendendo, de que está todo mundo vendo, que a internet de todo mundo está ok, que ninguém está travando, que a minha imagem está saindo, que as minhas palavras são compreensíveis. E tem esse silêncio todo porque eu não posso olhar nos olhinhos de todo mundo, né? Daqui eu só vejo os quadradinhos ou com a letra ou com um desenho. E aí eu não tenho um retorno do olhar de vocês para saber se vocês estão mais sonolentos ou mais acordados naquilo que eu estou falando com vocês. Então, de vez em quando eu vou parar para ouvir um pouco do som da voz de vocês, nem que seja através desse microfone, ou via chat, que vocês digam oi, tá bem, estou ouvindo, que é para poder eu ter a sensação de que o que eu estou falando agora, o que eu estou partilhando, está sendo também, está encontrando em vocês um eco, né? Porque uma outra coisa de desafio nesse meu virtual é que a gente entra em várias reuniões, assiste vários cursos, mas a gente não está por inteiro mesmo distante. A gente tem o hábito de botar lá o áudio bem alto e sai andando pela casa fazendo um monte de coisa enquanto a gente está falando. Então, espero que todo mundo agora em casa
esteja bem, que todos os seus estejam bem, com saúde, se não com saúde, na busca dela, e que a gente possa partilhar esse momento aqui por inteiro. Juro para vocês que vai ser tão rápido que vocês não vão nem perceber. E para que a gente se concentre nesse tema, e logo depois vocês retomam os afazeres de vocês, que eu imagino que os filhos de cada um já devem estar no momento mais sonolento e perto de dormir, os que dormem mais cedo, e os que estão com a regra de dormir mais cedo toda destrambelhada, né, por causa desse momento sem horário para acordar e para dormir, e vocês possam encontrar o melhor momento, porque hoje é São João, né? Olha para o céu, meu amor, veja como ele está lindo. Olha para aquele balão multicor que lá no céu vai sumindo. E São João é uma data muito especial para a gente que participa das escolas Waldorf, né? Um momento onde essa fogueira sai iluminando nossos corações. Mas o tema que me deram tem muito a ver também com as festas de São João, né? Porque as festas de São João tem toda essa teatralização, tem todo esse teatro presente. E desde cedo, quando eu entrei na escola Waldorf, era uma coisa que me atraía muito, era como o teatro permeava toda a pedagogia Waldorf, né? E eu imagino que quando o Stein, de uma certa forma, abre esse espaço dentro da pedagogia para que as artes encontrem uma forma pedagógica de ajudar no processo de desenvolvimento infantil, ele foi super sábio, né? Porque as crianças já começam a fazer teatro desde cedo, né? Vocês sabem disso. As crianças começam a fazer teatro desde cedo quando elas começam a vestir as roupas dos papais e das mamães, dos titios, das vovós, de quem cuida, bota o sapato grande no pé e daquela fantasia criadora que eles têm, eles começam a querer fazer os primeiros personagens das vidas deles, né? Que seriam os personagens das pessoas que estão mais próximas dele. Ou a professora, o pai, ou a mãe, o tio, a avó, ou quem passa o maior tempo com ele, esse adulto que ele começa a querer se espelhar, se imaginar dele. Então, a primeira relação que a criança traça com o teatro é quando ela começa a imitar os pais. E isso ela leva também para a sala de aula no processo de desenvolvimento infantil dela. E principalmente nesses 3 primeiros anos, né? Vocês sabem que nesses primeiros anos eles passam pela etapa do andar, do falar, do pensar, né? Nessas 3 etapas onde a criança começa a se desenvolver, ela vai, por imitação, também fazendo as suas atividades com o teatro. E onde é que ela começa a fazer esse processo de imitação? Na sala de aula. Quando ela vivencia uma roda rítmica, quando ela vivencia os ambientes da natureza, quando ela vivencia todos os ciclos que o nosso ciclo anual estabelece nas escolas Waldorf, as festas anuais, e quando ela escuta histórias. As crianças, quando escutam histórias, elas têm esse potencial criador de se imaginar também dentro dessas histórias. E qual é a arte que ela começa a fazer isso? É o teatro. Então, quando a criança começa a brincar de rei, de rainha, de bruxa, de lobo mau, de chapeuzinho vermelho, essa é mais uma forma que ela tem também de se imaginar fazendo teatro. Não aquele teatro consciente, né? Mas o que a gente chama desse teatro que vive dentro de cada ser humano, de cada criança, que é aquela arte de botar no seu corpo, né, na sua atividade corpórea, aqueles personagens que vão encantando nela, que vão fazendo com que as imagens potentes dessas histórias que elas escutam, ou imagens potentes dos adultos que são para ela, elas começam a levar isso para o corpinho dela, e esse mesmo corpo que está em desenvolvimento, né? Esse corpo que se desenvolve ao longo dos primeiros 7 anos, é um corpo que também se desenvolve a partir dos elementos artísticos. Por isso, a importância enorme dessas atividades artísticas que acontecem dentro das escolas Waldorf, elas acontecem intrinsecamente ligadas ao conteúdo que é vivenciado com a criança. Não é aula de arte, é a arte como uma forma de contribuir para o processo de desenvolvimento da criança. Então, quando ela vivencia os dias da semana por atividades que elas fazem
durante a semana de aquarela, de euritmia, de modelagem, de desenho, de brincar livre, de cozinha. E essas atividades todas que elas vão fazendo, elas vão levando por corpinho delas, via brincar, porque esse é um outro elemento importante, porque o fazer teatral da criança é pelo brincar. Porque toda criança começa a desenvolver esse processo da personalidade dela, né, das características que aquele ser vai tendo, ela vai sendo também lapidada pelo brincar. Por isso que quanto mais a criança brinca, mais e maior é a possibilidade de ela ser um ser humano que foi sendo potencializado em todo o seu desenvolvimento. E o teatro vai ajudando nisso, né? Nesse pelo setênio, que é a vivência das histórias que elas escutam durante todo o ano, né? E quais são as histórias que as crianças escutam durante o ano? Boa parte delas, ou em sua grande maioria, são os contos de fadas, aquelas histórias que trazem os arquétipos originais, que vivenciam para a criança todas essas forças que tem nas histórias, né? A força do bem, a força do mal, o medo, a raiva, o amor, a coragem. Todos esses elementos que compõem também as histórias são os elementos que elas levam para as brincadeiras dela. E essas brincadeiras, elas são imaginadas pela essa vontade que elas têm de fazer o que eu digo de pequenas encenações, né? Quantas vezes, se vocês olharem para o brincar de uma criança, como ela vai se imaginando personagem, né, de alguma coisa, que ali é ela como criança em desenvolvimento, mas ela é ao mesmo tempo outro personagem que ela começa a imaginar nas histórias que ela escuta ou nas brincadeiras que ela se imagina fazendo isso. E também isso vai ajudando que ela vá, ao longo do tempo, potencializando esse processo de desenvolvimento dela, que vai ficando cada vez mais forte durante esses primeiros 7 anos. Porque você já sabe que nesses primeiros 7 anos também a gente trabalha com 3 palavras fortes, que tem uma imagem potente também, que é o mundo é bom, o mundo é belo e o mundo é verdadeiro. Então, nos primeiros 7 anos, a criança vivencia que esse mundo é bom. E é bom não porque a gente tem que enganar ou esconder toda a maldade que existe no mundo, mas o que vai florescer nela de bondade e que precisa ser reforçado esse bom nos primeiros setênios, que é para que ela tenha força no processo de desenvolvimento dela, para que ela torne esse mundo bom. E ela só vai tornar esse mundo bom se ela também acredita que esse mundo é bom. E esse mundo é bom é para além do que passa nos programas de TV policiais, é para além do que passa nos jornais de notícias ruins, é para além do que esse momento agora de pandemia nos tem imposto, né? Que é o isolamento, que é o não contato com as pessoas, que é a gente fazer a leitura da vida de uma outra forma, que é a gente paralisar o tempo, e às vezes a gente quer agora, em não satisfeito de paralisar o tempo, a gente começa também a querer fazer com que o tempo seja maior do que 24 horas. E com todas as fronteiras agora esfareladas, né, porque a gente pode estar em qualquer canto, a qualquer lugar, a qualquer momento, a gente quer estar nesses lugares mais vezes e muitas vezes. Então, quantas reuniões os pais marcam durante o dia, quantas coisas eles vão vendo durante o dia. E, de novo, nos resta pouco tempo para olhar pela janela para ver as coisas que ainda estão acontecendo lá fora. E aí eu digo que seria muito importante que nesse período onde a gente se mantém só, seja em casa, seja no apartamento, seja onde seja, a gente crie brechas, fissuras nesses locais para a gente vivenciar o tempo de uma outra forma. E digo a vocês que a narrativa de histórias e o brincar de fazer teatro com as crianças vai ajudar a passar esse momento também. Então, é muito importante que durante esse período vocês encontrem tempo para que esses ritmos também sejam colocados nesse novo ritmo que vocês estão tendo agora
sem a escola, sem ir para a escola, sem ir para casa. E esse ritmo também tem a ver com dois grandes ritmos que a gente também trabalha na pedagogia Waldorf, né? Que é a inspiração e a expiração, o contrair e o expandir. Então, a outra boa indicação para esse momento das artes ou do teatro em casa, enquanto não tem na escola, é que vocês também transformem a casa de vocês nesse grande pulmão para a criança, né? Desse inspirar e desse expirar. Que vocês tenham atividades que levem a criança para a concentração, mas também para a expansão. E isso vai ajudar muito para quando ela volte para a escola, minimamente esse ritmo tenha equalização, porque vai ser continuado em sala de aula. E aí eu sei que vocês vão dizer, mas Raimundo, isso é quase impossível, porque eu estou trabalhando home office, eu estou agora dormindo mais tarde, eu estou tendo que preparar a aula para dar aqui pela internet, e isso leva muito mais tempo. Sei de tudo isso, né? E a gente tem que pensar em, sabendo de tudo isso, como a gente pode superar isso, em vez de só se contentar com isso. E se contentar com isso é achar que as coisas vão se resolver por si só. Por isso eu reforço que esse movimento de contração e expansão, esse ritmo de inspirar e expirar, é muito importante para a gente continuar esse processo de desenvolvimento das crianças em casa. Porque 90 dias a gente acha que é pouco tempo, mas é muito tempo, né? E esses 90 dias talvez se transformem em mais de 190, transformem em 180, porque os protocolos estão aí cada vez mais difíceis de se achar um ritmo, e esses protocolos, quando não há um combate efetivo à pandemia, a tendência é que a gente saia do isolamento, mas se isso não é bem controlado, a gente de novo tem que voltar a se isolar. E para isso, imagino que quem tem tido muita dificuldade de entender isso sejam as crianças, porque elas não entendem como é que é passar 3 meses em casa, né? Porque o tempo para elas é outro. E para vocês pais também deve ser um grande desafio, como é que pode transformar esse tempo todo agora num tempo qualitativo com ela, e que agora também vocês podem ajudar nesse processo de desenvolvimento enquanto elas estão em casa. E aí, poder pedir ajuda da escola no que for necessário para isso. Quero, com essa minha fala, também reforçar a ideia de que todas essas atividades de brincadeiras, de ouvir histórias, das rodas rítmicas que elas vivenciam em sala de aula, é esse elemento que traz o teatro para a sala de aula, que traz as artes para a sala de aula, que faz com que a criança cada vez mais possa vivenciar essas atividades como algo que vai ajudar, mesmo sem ela entender, nesse processo dela de aprendizado. Bom, dito isto, vamos entrar no que vai ser daqui a pouco para vocês, que para alguns já foi o ano passado e outros anos anteriores, que é a vivência da Peça da Lanterna, né? Essa vivência da Peça da Lanterna como um teatro feito pelos pais, né? Que é a Peça da Lanterna. É um teatro feito pelos pais, doado pelos pais para os seus filhos. E eu vi durante muitos anos que eu estive na Escola Micael, como as crianças foram esperando esse momento da Festa da Lanterna para ver os pais fazendo o teatro para eles. Que prazer era isso! E não era necessário ser ator nem atriz, mas aquela entrega daquele momento de o pai acreditar naquela brincadeira que é fazer aquela peça, né? Porque é uma grande brincadeira cega, né? Que é a busca dessa luz interior. Vivenciar cada personagem daquele para os pais, vivenciar todo o processo de criação, de arrumação, de ensaio, porque o segundo elemento que o teatro também traz para a vivência para a criança, né, é esse potencial individual que ela vivencia através das imagens, que ela reforça ou pelo adulto, ou pelas histórias, ou pela vivência que ela tem na escola, na brincadeira dela,
e nessa brincadeira dela, ela atua no campo social, porque ela, geralmente, quando a criança não entra nesse processo de ficar mais isoladinha, ela sempre brinca com alguém e sempre ela faz um personagem com outra pessoa, eles, no que o teatro a gente chama de contracenar, né? Ela geralmente está contracenando com outra pessoa. E essa vida social também, ela acontece na peça da lanterna, quando os pais estão mais juntos, quando os pais se encontram, quando muitos pais que usam paletó, que tem que estar com roupa séria, ou que passa o dia todo cansado, um trabalho mais estressante, é aquele momento social de ensaio, de se dedicar para doar alguma coisa para o filho. O teatro traz essa possibilidade através da peça da lanterna. E esse ano a gente tem esse desafio que é não poder fazer isso presencialmente. E aí também é um desafio para vocês em casa, como vocês vão vivenciar essa festa da lanterna em casa. Como vocês vão buscar essa luz interior com as crianças. Quando vocês vão criar um momento na casa, no lar de cada um, de buscar essa bola perdida pela menina e vai buscando essa luz do sol pelo caminho. Como vocês podem brincar com isso. E eu sei que a escola tem preparado agora uma apresentação que vai ser feita para vocês, em Tudo Dando Certo, que vai dar certo, que possivelmente vai ser um teatro de mesa, com essa história contada. Então, quero reforçar a importância que, além de vocês assistirem esse vídeo, né, que é só um lembrete, é só um lampejo do que podia ser a peça, que vocês pudessem vivenciar depois do vídeo como é que seria cada um de vocês conduzindo o filho, ou filhas, ou filhos, ou responsáveis nessa busca da luz dessa menina que se apagou e que ela precisa encontrar e levar para casa de novo. Então é muito importante que vocês também busquem vivenciar isso. Bom, eu acho que essa seria a primeira parte do que eu tinha para partilhar com vocês, Ani. Eu podia agora deixar essa palavra facultada para quem quiser perguntar, ou pelo chat, ou abrindo o microfone, até porque isso diminuiria essa minha ansiedade, que é de ficar querendo ver as pessoas sem poder ver, querer ouvir sem poder ouvir, e tirar essa sensação também de que eu estou falando sozinho no meio da sala, só para esse quadradinho aqui, que a hora, às vezes eu tenho que olhar para cá, porque se eu não olhar para cá, vocês não vão ter o meu olhar. Se eu olhar aqui para o meio, vocês vão ter que estar com a sensação de que eu estou olhando para baixo, e isso também é um grande desafio. Então, eu queria, agora, nesse momento, abrir um pouco dessa minha fala, para ver como vocês percebem esse movimento das artes dentro da escola, para quem tem mais tempo na escola, como é que vocês têm sentido isso também em casa com os filhos de vocês. Queria ouvir um pouco mais sobre isso. Raimundo, eu posso falar? Débora. Deve falar, Débora. Então, meu nome é Débora, eu sou professora do primeiro ano no Jardim da Arco-Íris. E eu vivenciei muito essa questão do teatro, porque essa é a minha terceira turma, né? E tudo que o Raimundo falou é recheado de pura verdade, assim, né? Que o teatro, eles vêm desde pequenininho até o terceiro lá, o último ano, né, do ensino médio. E a gente tem essas vivências, assim, do teatro em si, o que eu acho muito bonito. Claro que quando culmina a apresentação é lindo, mas o trabalho que as crianças têm de preparar, né, essa peça, seja no primeiro ano, que é numa roda, e eles nem é assim, né, eles se apresentam em roda, ou seja, lá no oitavo ano, quando eles já preparam desde as próprias roupas, né, então, assim, a preparação, esse caminho do teatro é muito importante para o desenvolvimento, né, porque ele vai ter aquela questão, quando eles já são ainda são pequenos, tem a questão de saber ouvir, então treina, né, não é treinando, mas aguçando essa questão, assim, do saber ouvir. Então, eu preciso ouvir o meu colega,
eu preciso ouvir o meu professor, né? Então, a gente vê essa importância do estar inteiro, estar pleno em tudo, né? Que é o que a gente vivencia depois na vida adulta. A gente sempre tem que estar inteiro em tudo. Então, essas qualidades eu acho bonito na pedagogia, que vai sendo plantada, né? A gente acredita na alma da criança. Então, o teatro traz isso, assim, né? De como as crianças, através do teatro, vivenciam essa questão do social, né? E depois, imaginam eles lá quando eles já têm, o Raimundo trabalhou na minha turma anterior, quando eles têm 13, 14 anos, né? A responsabilidade de saber o papel, decorar, né? E trabalhar toda essa questão. Então, acho que essa importância do teatro vem, como ele disse, desde que eles são pequenininhos até, né? E no próprio dia a dia. E isso que a gente está falando dessa pandemia, de tudo que está acontecendo, né? De que será que vai dar tempo, não vai, que no final a gente corre também atrás do tempo. Eu acho que é uma oportunidade para gente que é professor e para os pais de que agora não existe, você não tem tempo de ficar com meu filho, então eu vou olhar e aí o Raimundo disse assim, né, essa coisa do brincar. Gente, fazer uma cabana no meio da casa, para eles é um mundo, né? Então, estende um lençol com a toalha lá, com as cadeiras, e isso já mexe com eles, né? Toda essa fantasia. Então, acho que isso que o Raimundo está trazendo é muito bonito de ouvir, né? Pela experiência que ele tem como professor, como pessoa que trabalha no teatro, né? Então, eu acho que isso é bonito e é importante dos pais. E eu acho para os pais saberem. E é importante também que os pais perguntem para a gente que é professor, né? Porque às vezes fica dúvida e isso vai andando e não. E a gente pode ajudar e alimentar essa questão de o que é o teatro, mas assim, tão pequenininho, o que é importante. No dia do aniversário ele usa uma coroa, ele usa uma capa lá no jardim, né? Isso é um teatro, isso é uma. Só que naquele dia realmente ele é o príncipe, a princesa, né? Então, dos pais tirarem essas dúvidas com a gente que é professor, da gente poder ajudar nesse sentido, tá? Então, é isso que eu tenho. Qualquer coisa eu posso responder. Obrigada, viu? Obrigada, Raimundo. Nada, isso é muito importante você estar falando, Débora, porque eu não falei muito no segundo setênio, porque talvez aqui ainda são os pequenininhos, mas o teatro ele segue essa linha até o final do 9º ano, né? E é legal também a gente entender esse tudo, porque as crianças começam a fazer esse teatro de forma mais empírica, né? Pela imitação do professor, da jardineira, né? Que está em sala de aula com ele, de forma isso mais intuitiva, pela força criadora que é a fantasia nele viva. Então, quanto mais essa fantasia viva nele, mais ele quer fazer teatro. A gente nem se toca para ele, mas quanto mais ele vive essa fantasia, mais o teatro se aparece nas ações, nas brincadeiras que ele quer fazer, mais ele brinca de fazer teatro. E aí, a partir do 1º ano, a gente começa a perceber que essa criança que agora já disse o eu, que já é mais individualizada, que os dentinhos caíram, que fisicamente ela começa a estar preparada, ela vai também fazendo esse mesmo resgate, esse mesmo contexto histórico do que é o teatro lá na antiguidade, né, na Grécia Antiga, que é trabalhar o coro. Então, geralmente, as primeiras peças, as crianças respondem em coro, ou então o professor vai narrando e eles vão fazendo os personagens, e eles começam fazendo isso mais no 1º ano, todo mundo junto. Aí, no 2º ano, vem as fábulas, onde algumas coisas mais individuais já começam a acontecer. No 3º ano, já começa a se individualizar nos contos, nas lendas, onde eles começam a fazer agora os personagens mais claramente. E do 4º ano em diante, vem as mitologias. Depois vem o período grego-romano, a Grécia, para depois vir o mundo contemporâneo, onde no 9º ano, aí sim, agora mais independente, eles podem se dedicar àquele personagem, não só naquele personagem, mas tudo que constrói aquele personagem, que vai desde o figurino, do que é a característica daquele personagem, qual é aquele cenário, quer dizer, todo esse conhecimento que ele foi construindo
de forma mais empírica e intuitiva, e foi sendo permeada pelo currículo, vai se desenvolver lá no 9º ano, quando eles estão em cena fazendo a peça final. Por isso que é tão importante, é tão marcante até hoje, né? Passado em mais de 100 anos, como o teatro conseguiu atravessar esses 100 anos, essa arte presencial dentro da Escola Waldorf, sendo a forma que marca, né, qualquer criança de qualquer lugar do mundo, as memórias mais marcantes dele, ou está no jardim de infância, quando eles vivenciaram isso, ou está no momento que eles fizeram a peça de teatro deles, que isso é muito marcante para eles, porque isso foi o que foi sendo construído e potencializado ao longo do currículo. E é muito importante que isso seja construído também em parceria com os pais, né? E agora a gente está num momento desafiador, que já era uma ideia do Stein antes, era que as crianças só deviam ir para a escola depois dos 7 anos, né? Porque todo esse processo educativo, de vivência, de cuidar dessa construção individual, a partir do que cada família tem como verdade, tem como bom e verdadeiro, né? É construído com essa família. Só depois disso é que a criança deveria estar na escola para esse conhecimento que a gente diz mais cognitivo, né? Para o mundo e tudo mais. O mundo moderno nos pôs um desafio, que é levar essas crianças para um local onde isso também pudesse ser um complemento do lar. Aí agora a gente está tendo a oportunidade de ver isso com outros olhos, né? Como é que a gente está tendo essa respiração em casa? Como é que isso está sendo construído? Ou eu estou apenas querendo viver um mundo antes da pandemia, do mesmo jeito que é a pandemia agora? Não vai dar, não vai encaixar. Vocês vão ver que não encaixa isso. São Raimundo, dois mundos diferentes. O mundo daquele que a gente vivia, onde a gente corria atrás do tempo, e agora a gente está tendo a oportunidade de controlar o tempo. O home office, que todo mundo diz em inglês agora, é controlar o seu próprio tempo. Eu não posso, depois de novo, ser escravo do mesmo tempo que eu era antes. Não faz sentido. Vocês vão ver que não vai fazer sentido. Nem para vocês, nem para as crianças, que vão querer estar vivenciando toda a energia criadora delas, querendo se encaixar no home office do papai, ou da mamãe, ou da vovó, ou da titia, ou de quem quer criar criança, né? Tá? É importante essa construção agora com a escola para poder ver isso. Sim, Rani? até os gatos, né? Os gatos e cachorros da nossa casa já perceberam que alguma coisa está estranha. Então, os gatos olham para a gente e, ué, você não deveria estar saindo agora, né? E ninguém mais sai de casa. Imagina as crianças, acho que elas perceberam na primeira semana esse negócio, né? Então, é uma alegria ao mesmo tempo. Mas como é que fica assim? As crianças nunca tiveram tanto tempo para observar e imitar os pais quanto agora na pandemia, né? Isso é uma grande verdade. O expediente dobrou, praticamente. Ou então triplicou, né? Porque se os pais só ficavam à noite com as crianças e trabalhavam manhã e tarde, agora são 3 expedientes. Como deveria ser, na sua percepção, Raimundo, dessa vivência do teatro, o ritmo das famílias, assim, nesse período tão imitativo para as crianças, vivendo todo mundo em conjunto agora, você acha que o ritmo, se as famílias não ligarem para isso, você acha que isso tem alguma consequência, atrapalha, ajuda, ou deveria ter mais cuidado, porque a criança está imitando realmente pai, mãe, quem quer que seja que esteja em casa nessa rotina? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer, Rani, é tentar fugir da sensação de que nós estamos presos. Nós estamos isolados, conscientemente, por uma situação emergencial que o nosso planeta está vivendo. E o nosso país, mais ainda, né? Então, a gente tem essa primeira consciência. Eu não estou preso. Eu estou isolado conscientemente, porque agora há um risco iminente da minha saúde e dos outros que estão à minha volta. Então, agora eu vou o quê? Controlar o meu tempo e vou agora imaginar uma respiração na minha casa. E essa respiração também não precisa ser uma respiração de forma muito controladora. Ela pode ser fluida, mas mesmo na fluidez há ritmo. Há ritmo numa onda, há ritmo no som. Em tudo que é fluido também tem ritmo. E é na harmonia desse ritmo que dá a beleza das coisas. É na harmonia da fluidez de uma onda que a gente tanto se encanta com a onda num som. Então, esse ritmo de contração e expansão, eu acho que seria a primeira coisa que vocês deveriam potencializar na casa de vocês. É dormir bem,
porque agora não tem mais o trânsito que atrasa, não tem mais o carro que é cansativo de dirigir. Claro, alguns já começaram a trabalhar, eu sei, né? Mas mesmo os que começaram a trabalhar, é um outro ritmo de saída de casa. E aí eu tenho que construir esse dormir bem, para que nesse acordar de ritmo, começar de novo agora, não tem mais a pressa para a escola, para acordar cedo demais, isso aqui, mas tem um acordar importante, né? Não é um acordar de meio-dia, não é um acordar de 11 horas da manhã, é um acordar mais cedo, porque essa primeira parte da manhã é onde tudo na natureza está acordando. Os passarinhos estão acordando, as flores estão acordando, a brisa é diferente a primeira parte da manhã, o sol, né, a luminosidade da primeira parte da manhã é super importante. Então, esse ritmo de acordar para vivenciar, para a criança saber que aquele momento ela pode estar brincando, fazendo um desenho, fazendo uma atividade mais lúdica, que ela pode brincar ali, até como faz a professora em sala de aula do jardim. Como é que ela faz? Ela cuida da casa, como se estivesse cuidando, ela cuida da sala como se estivesse cuidando da casa. Então, ela está cuidando ali de um chazinho, de uma fruta, de um ritmo, da cadeira, acolhendo quem está mais tristinho naquele dia, cuidando daquele outro. Assim também era como se fosse a nossa casa, de cuidar desse ritmo, de ter um ritmo para essa criança que ela vai fazer. E você vai também trabalhar. Ela vai entender que naquele momento você vai estar trabalhando, mesmo você estando ali perto, poder brincar com isso e voltar com isso de novo, ter um momento para sentar na hora do almoço, ter um momento de ter a nossa... Fazia tempo que não tinha um momento para nossa siesta, né? Nosso repouso depois das refeições. Era tudo muito corrido, engolido, para poder logo ir para os cantos. Então, isso também tinha que, de novo. Isso tem tudo a ver com o quê? Com o elemento que a gente precisa cuidar mais na gente, Ani, que é desacelerar. A gente precisa desacelerar esse tempo e a pandemia, porque para mim, em tudo de ruim há algo de bom. Então, a pandemia deveria nos ensinar esse desacelerar. Para quê? Para que os nossos sentidos estejam mais aguçados, para que a nossa relação com o outro que está próximo da gente mude. E nessas mudanças, quando a gente sair desse isolamento, a gente vai estar muito mais forte, as crianças estarão muito mais coradas, estarão com muito mais vontade de aprender e de socializar com outras crianças. E esse ambiente precisa ser cuidado agora, para não ser de novo um outro choque quando a gente tiver que voltar para a escola de novo presencialmente. É isto. Quem tiver mais perguntas aí, gente, pode abrir o microfone ou então mandar alguma pergunta, algum comentário pelo chat. Ou pelo menos para dizer boa noite, viu, pessoal? Isso também é importante para me ouvir aqui agora. Boa noite, Raimundo. Pelo menos, Boa pessoal, boa noite. noite. Eu estou lhe ouvindo, Raimundo. Oi, vocês estão me ouvindo? Eu estou. Quem está falando? Quem está falando aqui é Sandino, tudo bom? O Sandino Moreira, que também tem o meu sobrenome. Diga lá, meu amigo. Vale. Boa noite, Raimundo. Boa noite, Dona Elisneve. Boa noite a todos. Aqui em casa é para perguntar, mas também para dar assim uma percepção nossa, né? Eu acho que Sim. nós sentimos muito como essa coisa das histórias, né, do teatro faz parte da rotina das crianças, né, da Maria Flor, por exemplo, porque ela pede, sabe? Aqui, quase todo dia tem que ter um teatrinho, se não for dos bonecos, é uma história, ou então é entre nós, né? E ela dirige também o espetáculo e corrige as falas. Mas tem hora que eu acho difícil porque ela só quer história, né? Eu disse, não, minha filha, vamos brincar de pular agora, vamos fazer outra coisa que é complicado, enfim, mas a gente gosta de participar disso. O desafio, ela está querendo falar aqui, vou deixar ela falar daqui a pouco. O desafio, eu acho que para nós é criar o ritmo. Essa respiração, para mim, é um desafio ainda, né? E fazer dos momentos que a gente precisa ficar ausente, né? Trabalhando em reuniões, né? No computador, fazer com que isso não seja tão cansativo para as crianças, né? Porque, enfim, uma hora elas se cansam de brincar sozinhas, né? Eu estava me dizendo agora que gosta muito de pintar, mas prefere brincar com pessoa. Era isso. Você quer falar, filha? Oi, Flor.
Oi, Flor. Boa noite, Raimundo. Oi, tudo bom, Flor? Raimundo. Boa noite, minha linda. Era isso, gente. Um abraço aqui. Vou fechar meu áudio de Tá novo. bom, Valeu. tá bom. Obrigado, Sandino. Alguém mais quer dar boa noite, gente? Dizendo como é que tá em casa. Eu vou dar boa dizendo como é que noite. Boa noite. tá. Opa! Cristiane de Lavô, grande atriz da cidade Tá de bem. Fortaleza. Boa noite, boa noite. Teve um probleminha aqui na minha internet, acabei entrando depois, enfim, não acompanhei o comecinho, mas também só para tem que puxar, né, um pouquinho para minha sardinha também, né, pessoa do teatro, e também falar um pouco da nossa, do nosso dia a dia, da nossa realidade, né, e perceber uma coisa que eu já tinha falado na reunião passada, que às vezes a gente fica tão preocupado em dar ferramentas para a criança brincar, né, assim, ai meu Deus, o que é que a gente vai fazer? E na verdade, a criança, ela acaba conduzindo muito a gente, né, ela que acaba, ela já, naturalmente, ela brinca, o brincar é algo natural. E essa coisa do teatro, para a criança, eu acho, é algo muito orgânico e muito natural mesmo, porque ela fabula tudo, né, ela vai criando histórias, e eu percebo, o Benjamin agora, nesse período, do começo da quarentena para agora, assim, eu sinto a diferença, né? Até é óbvio, né, que ele está quase com 5 anos, e isso influencia também, mas é muito bacana. Um dia desses, ele achou a foto do ano passado, dos meninos do maternal, né, do ano passado. Aliás, não era nem do ano passado, a Nete ainda estava aqui, Dona Alessandra ainda estava grávida, e aí tava Malu, Maria Flor, Bem, várias crianças, e aí a partir dessa foto, nossa, mãe, ele começou a criar história, a fabular, e foi lembrar que as meninas corriam atrás dos meninos, e aí ele disse que quando voltasse da escola, aí começou a encenar, aí ele me chama, aí, vamos, mamãe, você é as meninas, eu vou correr atrás de você, não sei o que, e aí é muito bacana ver essa capacidade que a criança tem de fabular e de não ter trava, né, assim, para criar uma história, assim, do nada. E uma coisa que a gente começou a fazer na hora de dormir, a gente apaga as luzes, né, aí eu começo a contar uma história, aí o Anderson continua e ele continua também. E aí isso para ele, nossa, é assim, ele começa a contar as histórias e começa a fabular também. E é muito bacana, assim, porque até para a gente é um momento muito especial, realmente, assim, esse momento de quarentena, porque às vezes antes o máximo que eu fazia na hora de dormir era contar uma história, porque não, tem que dormir logo, tem que acordar no outro dia cedo para poder ir para a escola, né? Então, aí você vê que com o tempo vão surgindo muitas possibilidades, né? E às vezes a gente nem se percebe, porque na verdade a gente está sempre correndo, como você falou, né? Tudo tem horário, não dá para fazer isso agora, não, vamos fazer. E agora a gente tem excesso de tempo, entre aspas, né? Porque tem outras coisas para fazer, mas aí você começa a perceber coisas que você antes não percebia. E isso que é, como o Raimundo falou, né? Tudo tem um lado bom. Então eu comecei a perceber várias coisas que eu não percebia antes, né? Essa coisa de começar uma história, e aí, até para mim, eu adoro, é um momento que eu começo a curtir, assim, porque eu já me deu vontade, acho que eu vou escrever essas histórias, porque começa a surgir tanta coisa, você começa, sabe, assim, você entra no universo da criança de uma forma tal que até para nós adultos se torna algo interessante, né? Assim, você começar uma história, e é desafiador também, né? Porque a gente desaprende com o tempo, a gente vai virando adulto e a gente vai desaprendendo de um monte de coisas de quando a gente era criança, que traz uma saúde mental para a gente, né? Que
nossa, essa coisa de ficar brincando com ele e fabulando, e aí na hora de dormir começar a inventar história, é um momento que para mim eu tô achando maravilhoso, assim, é muito bacana, sabe? Retomar coisas até da minha infância mesmo, né? Do tempo de criança, de quando eu ouvi história de outras pessoas mais velhas contavam histórias, aí ele pede para contar histórias da época que eu era criança, e enfim, a gente se deixar também permear, né, por se abrir um pouco para se permitir mesmo, né, vivenciar coisas que no dia a dia normal, do nosso normal era um pouco anormal, né, da gente se permitir descobrir coisas, né, e às vezes até se deixar mesmo conduzir pelas crianças que tem no brincar, né, essa coisa da fabulação, do teatro, algo muito, muito natural, enfim, basicamente é isto. Eu acho super legal essa sua fala, Cris, porque a gente às vezes não consegue olhar para esse processo de desenvolvimento dos filhos e às vezes quando vai se perceber já no momento de crise de alguma coisa, né? A gente foi durante muito tempo nesse mundo meio veloz de só enxergar para o filho quando ele está doente, né? A gente olha pouco para ele quando ele está bom, quando ele está saudável. E olhar para ele quando ele está saudável é acompanhar o processo de desenvolvimento dele. Porque é muito mágico você ver a criança definindo com a mão que ele pega as coisas, qual olhinho que ele olha as coisas, com que perna ele pula as coisas, o que é que ele tem medo de fazer, se é pular alto, se é pular baixo, o que é que ele gosta de enfrentar. Então, todas essas vivências da alma da criança, que acontece no brincar, como você mesmo falou, no fabular, é muito rico um adulto de hoje observar isso. Para a gente, quando quer se realimentar do que nós perdemos ao longo do tempo, é ter que olhar de novo como uma criança se desenvolve. E poder olhar isso com clareza é muito desafiador, porque rapidamente essa pandemia pode passar e, de novo, a gente vai ficar com essa venda nos olhos de querer olhar para os nossos filhos só para levar para casa de cansado que eles vieram da escola. Mas de não ter cuidado nesse momento agora que estão todos em casa, de criar esses ambientes, de observar com mais calma como é que seu filho acorda, se ele dormiu bem, o que foi que ele sonhou naquele dia, como foi que ele comeu naquele dia, com que pezinho ele botou no chão, se for o direito, se for o esquerdo, se ele estava mais triste, se ele estava mais alegre, se ele estava conversando menos ou conversando mais, se o cabelo dele cresceu ou não, se as unhas dele são grandes ou não, se os olhinhos dele estão mais murchinhos ou mais espertinhos. Toda essa observação rica do processo de desenvolvimento da criança, ele é necessário para o adulto. Os adultos, quando começam a ficar sem vitalidade, tinham que voltar a olhar de novo para uma criança brincando, para ele poder de novo se revitalizar. Eu acho que alguém aqui também perguntou no chat se era legal usar os livros. Creio que sim. Né? Independente das faixas etárias, o livro sempre é um elemento que vai contribuir para o processo, não de alfabetização da criança, né? Mas de vivência com as histórias, de vivência com as palavras, de vivência com as imagens, né? E a criança também gosta dessa vivência de olhar, de folhear os livros, de poder, a partir daquela imagem, lá desenhar outras imagens, de ouvir o pai contando a história daquele livro, de que livro é um canto onde tem guardado muitas histórias. Isso também vai criando curiosidade neles. Talvez sem ter essa preocupação pedagógica, esse livrinho agora eu vou ler para o meu filhinho. Não, de pegar um livro prazeroso, que tem histórias legais, que tenha boas imagens, né? E isso como uma vivência, não como tendo que ensinar alguma coisa para eles, entendeu? Isso é mais uma vivência do cotidiano de vocês, mesmo que na escola não se ofereça diretamente livros, porque lá na escola eles precisam mais brincar do que ler livros, né?
eles vão ter essa oportunidade de fazer isso. O livro vai entrar como um outro formato para eles. Eles vão construir esse livro dos cadernos que eles vão fazer de época. Vai ter uma outra vivência com esses livros, não um livro já todo feitinho e pronto, né? Mas eu acho que como uma vivência desse momento em casa, eu acho que não vai fazer mais bem do que ruim para eles, imagino eu, viu? Rani, eu estou por vocês agora, viu? Se está todo mundo já sonolento, ninguém mais querendo dizer boa noite, viu? Não vou mais aqui estar tomando o tempo de vocês de observar os filhos na hora de dormir, não. Na verdade, a minha fala hoje aqui foi mais uma contribuição da escola, né? Porque tanto eu e o Luiz Edson somos professores da escola, acreditamos que é muito importante que surjam outros jardins nessa cidade, que pode precisar de mais crianças para poder contribuir. Mesmo sendo um dos professores fundadores da escola, para mim é muito importante ver outras iniciativas e ver outros pais construindo uma nova escola Walter, como se saísse mais uma florzinha brotando nessa fortaleza tão árida às vezes. Se não tiver, assim, outras famílias que queiram mais outras perguntas, interagir e tudo, Iris Neve está aí. Eu só queria comentar, Raimundo, pelo Tenda, que a gente está na terceira, vamos entrar agora na quarta semana, né, Iris Neve, que a escola, o Jardim Arco-Íris, está no ambiente virtual de uma forma mais organizada, mesmo levando em conta todo esse comentário, né, ninguém se vê mais presencialmente, mas a escola agora tem um ambiente onde todas as famílias podem se encontrar. É um ambiente que está alojado dentro do Tenda Educacional, e algumas famílias ainda, nós vimos lá, não entraram ainda. Então, gente, essa quarta semana agora é hora de experimentar, fuçar, não vão quebrar nada. Está muito bonito. Raimundo, eu vou lhe mandar um link para você visitar. Iris Neve, a professora Débora, a professora Alessandra, a turma toda, né? Cris, estão mandando material, cada salinha bem organizada, com biblioteca, com pesquisa, com vários contos, muitas coisas que estão sendo alimentadas também de outras escolas Waldorf. Então, as famílias querendo, gente, procure a administração da escola, o Sérgio, a Iris Neve, Iris Nete. Cada um de vocês tem um login e uma senha que vocês podem acessar e, olha, não quebra, viu? Podem pulsar a parte da plataforma todinha. Cada professora lá, cada família quando entrar, pode deixar uma pergunta que as professoras depois vão responder. Tem um material da semana todinho sendo postado. Olha, é uma coisa muito bacana, viu? Iris Neve que diga aí as professoras como estão sofrendo, fazendo isso com carinho, adaptando para a realidade da casa, e aí vocês entrem, tem um material muito bacana, viu? E o que precisar da gente, estamos à disposição. E de antemão, Raimundo, muito obrigado. Vou mandar um link para você e para o Zé também, dar uma olhada, mandar as contribuições de vocês para o Arco-Íris, né? Que o Arco-Íris agora, não tem como dizer, nós estamos distantes até certo momento. Agora que a gente já está juntinho, tem um ambiente, uma sala de estudo que os pais podem, desde da live passada nós falamos, se os pais quiserem agora iniciar um grupo de estudo, uma leitura com reflexões e tudo, eu vou colocar. E Iris Neve, eu recebi um livro hoje, deixa eu só me lembrar aqui do tema para eu dizer que é muito interessante para as famílias, é um livro online, viu, da Pedagogia Waldorf. Deixa eu só mostrar aqui, me lembrar do tema, pessoal, que é muito interessante. O livro é de Daniel Bucardi, é um grande estudioso da pedagogia Waldorf. O livro dele é totalmente online, a gente vai postar também. Tem muitas reflexões, uma leitura dele, de Rudolf Steiner, do passado, do que ele disse nas palestras hoje, que agora está acontecendo, e o que nós vamos fazer agora. Tem algumas pistas. Olha, eu vou dizer uma coisa, para a família que gosta de ler, vocês vão devorar esse livro em 2 dias, porque quando a gente lê um capítulo, o outro tema já deixa a gente curioso. Então, a gente amanhã já vai poder postar também para vocês lerem. Muita coisa bacana, tá bom? Eu encerro por aqui, mas o que vocês precisarem, peçam a Iris Neve, as professoras, ao Sérgio, o que eles não puderem, a gente ajuda vocês, para que vocês diariamente criem esse hábito de chegar até a escola Arco-Íris agora por meio dessa plataforma. Tá bom, gente? Obrigada, então acho que eu posso encerrar agora, né? Agradecer. Mas depois do agradecimento, eu ainda vou falar o verso, tá? Então, por favor, vocês saiam depois do verso, né? Então, assim, dizer que o Arco-Íris está muito feliz, né? Não só pelo Tenda, mas também por tudo que os professores estão fazendo, pela dedicação.
e várias outras coisas. Nós vamos ter 2 momentos da lanterna, né? Vai ter um teatro da lanterna, que as professoras maternais estão fazendo, junto com os euritmistas, que é a Lisete e o Raimundo, o músico. E nós, Raimundo, estamos fazendo o desafio de filmar o Jardim e o Grau. Os pais filmam em casa e mandam, e a gente, o Anderson edita, né? O esposo da Cristiane de Lavô. Então, assim, está sendo bem divertido, né? Hoje a gente fez o primeiro passo e depois, assim, amanhã a gente vai fazer o segundo, né? E aí, assim, está sendo bem divertido, né? Vamos ver aí. Eu acho que tudo é válido como experiência, né? Depois a gente avalia, tá bom? Eu vou fazer os agradecimentos, vou fazer o verso. Então, assim, eu gostaria de agradecer ao Raimundo, né, Moreira, Rani, o Raul, né, a Assunção, essa equipe técnica, a todos os pais e amigos e professores que puderam participar. Espero reencontrá-los nas próximas, né? E eu vou ler o verso. Boa noite e bom descanso. Verso. Verso de São João. Purifica-me, ó Deus. Purifica-me por dentro e por fora. Purifica meu corpo, minha alma, meu espírito, para que os germes de luz possam crescer em mim e façam com que eu me torne tocha, para que tudo em mim, tudo ao meu redor, transforme-se em luminosidade. Bogomilos. Bom, boa noite, né? Durmam bem, descansem. Um beijo para as crianças, para vocês. Boa noite. Boa Boa noite. noite. E viva São João! Viva! 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 Boa noite.